Nós vamos assistir agora um painel, que é o painel técnico e de suprimentos, com o tema Explorando tecnologias e estratégias de suprimentos para o setor de tintas. Este painel abordará as mais recentes inovações tecnológicas e estratégicas de suprimento que estão mudando a transição e o futuro da indústria de tintas no Brasil. Especialistas discutirão como novas técnicas e materiais sustentáveis podem otimizar a produção e distribuição de tintas. O objetivo é explorar soluções que garantam produtividade, qualidade e sustentabilidade no setor. Quem mediará esse painel será a Maria Cristina Cobal Campos de Carvalho, presidente da Raditec South América. Seja bem-vinda, Cris. A Cristina é formada em Engenharia Química pela FEI em 1970 e em Engenharia de Segurança pela Faculdade de Saúde Pública em 1975. Trabalhou durante 47 anos na Renner Sayerlach, que foi o seu único emprego e onde se aposentou como diretora técnica. Durante vários anos fez parte do Comitê Científico da Abrafat. É uma das fundadoras da Raditec South América, Associação Técnica Brasileira de Cura por Radiação. É coautora do livro Tintas e Vernizes, Ciência e Tecnologia da Abrafat. Foi eleita personalidade em pesquisa e desenvolvimento no Prêmio Pente Pintura nos anos de 2013 e 2018. Cris, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. É um sucesso esse encontro. Casa cheia, parabéns para vocês. Obrigada, Cris. Chamo aqui ao palco também Célia Maganha, ela que é diretora técnica da Eucatex. Célia é formada em Engenharia Química pela Faculdade Oswaldo Cruz, pós-graduada em Marketing pela Universidade Uniso, com especialização em Gestão Empresarial pela FGV. Sua carreira profissional é ascendente e estável, com mais de 33 anos de atuação em posições de liderança. Atualmente atua como diretora técnica do grupo Eucatex. Trabalhou 12 anos na multinacional Perstorp do Brasil e 22 anos na Eucatex, atuando no segmento de polímeros, tintas decorativas industriais, laminados de alta pressão, piso laminado, MDF e MDP, apresentando reconhecido histórico de realizações e sólida experiência na direção das áreas de desenvolvimento de produtos, qualidade, assistência técnica, gerenciamento e planejamento de produção, manutenção e produção. Cadê a Célia Maganha? Está aí? Convido a próxima participante do nosso painel, que é Isabela Marini Vargas. Seja bem-vinda, Isabela. Ela que é diretora técnica da Renner Sayerlach. Isabela é engenheira química, formada pela Faculdade de Engenharia Industrial FEI, cursou especialização em Administração Industrial pela USP, é mestre em Engenharia Química e doutora em Engenharia de Materiais pela Escola Politécnica USP. Atualmente é diretora técnica da Renner Sayerlach, onde atua como responsável química, dirigindo os laboratórios de P&D analítico, de processos e de controle de qualidade de matérias-primas e produtos acabados, tanto da matriz no Brasil como das unidades do Chile e Estados Unidos. Também já atuou como gerente técnica da Renner Sayerlach, além de supervisora técnica de novas tecnologias e formuladora para o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada. Pode se sentar, por favor. Convido aqui também o Mário Estrela, RD Latam Strategic Group, líder da Sherwin-Williams. Seja bem-vindo, Mário. O Mário é químico formado na Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas e MBA em Construções Sustentáveis na Unicid. Com 28 anos de carreira,
sendo 18 deles trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de tintas arquitetônicas, hoje atua como gerente de estratégias de R&D e matérias-primas com foco na região Latam. Bem-vindo a todos. Vamos iniciar, então. Cris, fique à vontade. Então, quais são os principais desafios enfrentados pela cadeia de suprimentos na indústria de tintas atualmente, Célia? O primeiro desafio de suprimentos é o preço. O segundo desafio que eu vejo no nosso segmento, a gente, às vezes, nós técnicos, nos sentimos obrigados a importar matéria-prima, porque no mercado brasileiro você não encontra aditivos especiais, até encontra, mas não com o desempenho que a gente consegue nas linhas de pintura, por exemplo. Então, um outro desafio é a importação de materiais. Então, a área técnica, a empresa em si, ela pode ajudar como? Tentando desenvolver parcerias e estratégias com os nossos fornecedores para tentar trazer essa tecnologia para o Brasil. Existem boas empresas no mercado nacional que já são competitivas, assim, eu até cito, um dos fornecedores é a BIC, tem aditivos maravilhosos, e as nossas empresas nacionais, elas conseguem até fazer algo parecido, mas não exatamente igual com o mesmo desempenho. Então, isso é um outro desafio, porque aí, quando você tem que importar o material, você vai depender de transporte, vai depender do tempo da importação, de estoques maiores, porque você não sabe da sazonalidade, e aí é uma outra dificuldade. Uma outra dificuldade que eu vejo são as regulações ambientais atuais. Então, por exemplo, todo mundo recebe auditoria de CETESB, e as empresas químicas, elas são mais cobradas quanto ao meio ambiente. Eu digo isso porque, como eu sou do Grupo Eucatex, a gente tem unidades de madeira e unidades de tintas, eu consigo enxergar a diferença no teor da auditoria. Então, por exemplo, é exigido baixas emissões de solventes na atmosfera, né? Para isso, a gente tem que procurar matérias-primas renováveis, matérias-primas sustentáveis. Então, isso não só a cobrança dos órgãos de legislação, mas também do ESG. Hoje, o ESG nas empresas está muito forte. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, hoje nós temos comitê de ESG, onde participa o vice-presidente, onde participa todos os diretores. Tamanho é esse tema de importância para o grupo, principalmente para empresas que estão na Bolsa, como é o caso da Eucatex. Então, o ESG também é um desafio para a área de suprimentos. E, por último, né, vou deixar meus colegas falarem, eu vejo uma dificuldade também de espaço. Às vezes, suprimentos têm até como fazer boas negociações de trazer um volume maior de matéria-prima, só que você tem um estoque finito para colocar isso fora do sol, da chuva, e aí, às vezes, eles não podem trazer porque não tem um espaço adequado. Então, eu acho que uma outra dificuldade é a infraestrutura. Então, para você investir lá 10, 20 milhões para um aumento de almoxarifado, por exemplo, às vezes não compensa esse desafio e, por conta disso, a gente acaba perdendo a oportunidade de negociação. Então, assim, existem outros desafios que os meus colegas de suprimentos e logística ficariam 2 horas aqui falando, mas eu acho que esses seriam talvez os principais. Obrigada, Célia. Isabela, posso complementar? Vamos lá? Então, realmente, acho que a Célia já colocou os principais desafios, são muitos, como ela disse. Eu acho que só complementando um pouquinho as respostas dela, né? No nosso mundo de tintas, a complexidade de matérias-primas é muito grande. Então, às vezes, eu tenho umas 800, 900, né? Matérias-primas ativas e muitas delas importadas. Então, imagina a complexidade, né, de administrar esses estoques com esses conflitos que tem pelo mundo, fecha um canal de Suez, aí vai atrasar 4 meses, então eu preciso ter um estoque um pouco maior de segurança. E às vezes um aditivo, por menor que seja o consumo dele, às vezes impacta em 60, 70 toneladas de tinta, né? Imagina um dispersante para um concentrado preto. Depois você tem que pôr esse concentrado no meu sistema de mix. Ou seja, né, é uma complexidade bem, bem grande mesmo para o nosso setor. E, infelizmente, nós não somos autodependentes aqui no Brasil, né, de todas as matérias-primas. Lógico que isso vem se desenvolvendo, né, bem nos últimos anos, a gente vê novos aditivos, novas
resinas, tudo surgindo aqui no Brasil. Esperamos que isso aconteça cada vez mais para facilitar um pouquinho a nossa vida, né? E eu até brinco que eu tenho inveja da nossa unidade lá da Itália, né? Porque eles têm aquelas fórmulas, nossa, 5 resinas, 6 aditivos. Eu falo, imagina, se eu fizer isso, os suprimentos me matam, né? Eu tenho que ter um aditivo e uma resina aqui, porque senão, para controlar tudo isso já fica bem mais complexo, né? Então é isso. E a logística está complicada desde a pandemia, a gente sabe, né? E agora parece os apocalípticos lá da fábrica falaram que por causa dos carros elétricos vai triplicar o preço dos fretes e não vai ter frete, vai atrasar tudo. Enfim, né? A gente na área técnica sempre fica ali como apoio dos suprimentos e tentando, né, salvar todo... Os suprimentos te matando, né? Os suprimentos com essas notícias maravilhosas. Cada vez que eles entram na nossa sala, a gente já imagina, e agora, meu Deus, o que vai faltar, né? O que eu vou ter que trocar na tinta. E sempre são as coisas mais difíceis, né, da forma, em geral. Mas é isso, né? E, então, o efeito do tempo e dos custos, dos fretes, todo esse estoque que a gente tem que armazenar aqui no Brasil, né? Às vezes a impossibilidade de utilizar uma matéria-prima porque não tem distribuição no Brasil e não dá para importar direto. Então, eu acho que o Brasil tem esses, não seria problemas, mas desafios a mais, né, do que os outros países do mundo para enfrentar na questão logística e de suprimentos aí. Tá bom? Obrigada, Isabela. E agora o Mário vai ter boas notícias. Eu gostaria, viu? Eu gostaria de falar que a gente está num cenário mundial, sem guerra, sem pandemia, sem conflito geopolítico, sem dengue, sem chikungunya, né? Sem polarização, mas está difícil isso. Eu falo que o nosso cliente não gosta de história triste, né? Não importa o que a gente vai contar aqui, canal de Suez está fechado, a demanda por container está alta por causa que uma empresa chinesa vai investir em carro elétrico. Ele não quer saber, ele quer o produto na gôndola lá. Então, história triste não funciona. Não vai funcionar a gente contar história triste. Então, o que a gente vem trabalhando, assim, falando pelo meu universo, né, muito próximo com a equipe de suprimentos da empresa, eu trabalho numa área onde a gente faz essa gestão de risco das matérias-primas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter opções. Eu sei que o nosso mercado latino-americano, o Brasil, é todo voltado ao custo. Custo é mandatório. Mas, quando o cliente não gosta de ouvir história triste, a gente tem que ter uma solução, não é? Todo mundo tem que ter uma solução. Então, a gente tem que trabalhar com essa gestão do risco. E gestionar esse risco hoje em dia é complexo, porque a gente precisa garantir que o nosso produto está com a mesma performance e, às vezes, num curto espaço-tempo. Esse é o principal desafio técnico. E eu entendo, trabalhando muito junto com meus companheiros de suprimentos, que eles também têm, né, uma demanda altíssima. E muitas vezes, por estratégia de cada empresa, a informação demora a chegar. Ou seja, o medo de comunicar, de ter uma comunicação efetiva, barra o processo. Então, muitas vezes, é o que a gente vivenciou no Covid, né? A gente vivenciou, muita gente já sabia o que ia acontecer, mas ficou segurando, e quando explodiu, né? Então, muitas vezes isso acontece. E para nós da área técnica, é muito mais complexo, porque requer avaliação. E tem produtos que requer tempo. Então, a gente tem que trabalhar antes, né? Então, a gente tem que ter uma gestão do nosso portfólio, sempre trabalhando aí, né, com as matérias-primas, sempre tendo opções. Lógico que o nosso negócio sempre quer com redução de custo, né? Mais barato, né? Sempre o target de custo dos nossos queridos compradores são maiores que os nossos, né? Para eles, o target deles são mais alto, a régua deles são mais alta. Mas o nosso grande desafio é trabalhar dessa forma. A gente gerenciar o risco de fornecimento das nossas matérias-primas de uma forma que a gente não impacte o nosso negócio. E aí vem meio ambiente, aí vem que a gente vai falar bastante sobre isso. Mas a grande metáfora que eu levo quando eu estou trabalhando essa gestão de risco é: meu cliente não quer ouvir história triste. E eu não vou contar história triste. É isso aí. A gente tem que ter uma solução.
Então, como a crescente demanda por sustentabilidade está influenciando as práticas de fornecimento e produção na indústria de tintas? E quais inovações estão liderando essa transformação? Bom, esse assunto já foi bem falado hoje aqui de manhã, né? Eu até brinquei com o Francisco Rax, que ele já falou um monte de coisa que eu ia falar, mas enfim, né? Acho que está todo mundo bem alinhado em relação a isso, né? Não tem mais como fugir, né? Como a Célia mesmo disse, ESG faz parte, vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, a gente sempre, além de fazer produtos com menor impacto ambiental, com menor toxicidade, obedecendo todas as regulamentações. E ainda vamos ter que atender os anseios dos nossos clientes, porque eles também estão se informando e pedindo por isso, né? Ninguém vai mais aceitar daqui a pouco, como na Europa já acontece muito, um produto com uma caveirinha ali no pictograma de GHS, né? Então, a gente tem que cada vez mais correr atrás disso. E o que a gente vê sendo desenvolvidas? Várias soluções. Por exemplo, tintas antimicrobianas, né, que mantêm o ambiente mais limpo e com nanoaditivos, aí já é a última pergunta, não vamos adiantar, né, mas tintas antimicrobianas para manter os ambientes mais limpos, por exemplo. A migração da tecnologia base solvente, que gera muito VOC, pela tecnologia base d'água, menor geração de VOC. Né, tintas com maior durabilidade, porque inclusive o artigo que nós estamos protegendo tem que ter maior durabilidade. Isso também faz parte da sustentabilidade, além de eu não ter que produzir novamente aquele artigo, né, como bem o da Covestro falou, né, então eu não tenho que produzir novamente aquele artigo gerando um monte de carbono a mais, então eu tenho que fazer com que ele dure cada vez mais, né, e assim vai. Acho que essas são as principais soluções que como a indústria de tinta está ajudando e contribuindo para que a sustentabilidade, além da sustentabilidade do nosso próprio negócio, né, da nossa indústria, pensando em tudo isso, fontes renováveis, materiais reciclados, diminuindo toda essa pegada de carbono, não só durante a produção, mas também nas matérias-primas e no pós-consumo também. Né? Acho que essa... Você esqueceu dos produtos por radiação. A radiação UV também, lógico, que não gera VOC, que essa também é consagrada já, né? O João já comentou hoje de manhã. Para nós já é super consagrada, não só a base d'água, é verdade. Que, aliás, nem gera nada, né, de emissão. Enfim, mas eu acho que é isso. Cada vez mais as indústrias vão ter que analisar os ciclos de vida de todos os produtos, né? De todas as matérias-primas que estão envolvidas naquela formulação. E é isso, não tem muito por onde fugir, né? E a Célia agora está louca para falar, né, Célia? Nossa, estou ansiosa. Sustentabilidade é um tema bem importante em todas as empresas e assim, é a bola da vez, né? Falando um pouco de produção, a gente está substituindo, por exemplo, máquinas que economizam energia. Porque quanto mais você gastar energia, menos sustentável você é. Então, industrialmente, desenvolvendo máquinas que o consumo de energia é bem menor. Desenvolvendo produtos onde eu tenha menos emissão de poluentes. Sempre fazendo reuniões estratégicas com suprimentos e com os nossos fornecedores para tentar comprar matéria-prima sustentável. Matéria-prima que assim, fazer auditorias em nossos fornecedores, evidenciando que o processo é sustentável. Até consumo de energia em nossos fornecedores, porque tudo impacta na cadeia. Sustentável também é fechar o ciclo. Todas as empresas têm problema com destinação de resíduos, principalmente as indústrias de tintas. Então, a Eucatex, como pioneira, ela fechou o ciclo. Nós não temos destinação de resíduo. Nós não usamos forno cimenteira, não usamos destinação de resíduo para incineração. Nós fechamos o ciclo de tal maneira que todos os produtos são transformados em produtos de utilização e a água também, ela é tratada e volta para o circuito. É um circuito fechado, tanto em água como em borra de tinta, resíduos, tudo. Então, esse foi um dos projetos que a gente enumerou no ESG e já é uma realidade dentro da Eucatex.
Uma outra coisa, quem faz muita tinta colorida sabe, nós, por exemplo, temos 49 tanques e cada hora está fazendo uma cor diferente. Você precisa lavar o tanque, senão a cor que vai sair amarela, ela sai azul. Esse solvente era destinado para fora e retornava. Ah, o que o nosso fornecedor fazia com a borra? Não sei. Esse ciclo hoje também é fechado. A gente transforma, a gente destila o solvente, nós temos uma fábrica de resinas, a gente destila, volta o solvente limpo e a borra é transformada numa tinta para serralheiro, que usa esse tipo de tinta. Então, fechou o ciclo também no base solvente. Então, sustentabilidade é isso. É a gente sair da nossa realidade atual, ver aquela dificuldade não como uma barreira, mas sim como uma oportunidade. Gostaria de colocar o case da Eucatex nas revistas? Gostaria. Mas isso a gente ainda está avaliando, se a gente pode. Muito bom, Célia. Excelente, né? O ciclo de vida se fecha, né? Muito legal. E aí, Mário? Olha, eu fiquei feliz olhando aqui na minha diagonal, que tem um veterano meu aqui da faculdade. Ele está ali e a gente é do primeiro curso, né, de química voltado para química verde no Brasil. É um curso de química ambiental, onde todas as reações que a gente fez em nossa graduação foi pela Rota Verde. E o nosso sonho lá era que o S de sustentabilidade não fosse com o cifrão do dólar, né? Que as pessoas não pensassem primeiro em dinheiro, né? Então, não colocar o dinheiro na frente da sustentabilidade. A gente sabe que isso ainda não é... É muito idealismo. É muito idealismo, mas a gente... complementando o que as minhas colegas falaram, o nosso grande desafio como sustentabilidade é fazer com que isso emplaque de verdade, né? Porque a gente tem um balanço, a gente utiliza muito o marketing em cima da sustentabilidade, porque é bonito falar que a gente é sustentável, né? Se você for olhar, a gente tem um artigo muito bom de, acho que de 2003, o cinismo da reciclagem da lata de alumínio, onde foi utilizado, né, a reciclagem do alumínio para você extrair mais bauxita. Então a gente não parou de danificar o meio, a gente só aumentou, porque foram colocadas mais embalagens de alumínio em lugares que não era necessário. Então sustentabilidade é muito amplo, né? A gente tem o pilar econômico, social, e o grande desafio na nossa indústria de tinta é como que a gente vai trabalhar a performance do nosso produto de forma sustentável, sem praticar o greenwashing, né? Que é você falar que você, né, tem um apelo sustentável, onde na verdade você não tem. É simplesmente um jogo de palavras. Então a gente, como técnico, a gente tem essa responsabilidade de fazer isso, né, de trabalhar a sustentabilidade de uma forma, né, que não seja séria, né? Séria, com seriedade. E assim, como que a Europa trabalhou isso? Através de regulações. Eu trabalho numa empresa multinacional e eu canso de ouvir dos fornecedores: ninguém está pedindo isso aqui. Eu canso de ouvir. Ninguém está pedindo isso aqui. Não está sendo necessário, né, Mário? Vide Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter que ensinar ao mercado que algumas coisas estão sendo feitas fora que é preciso ser aplicado. E muitas vezes vai alterar o custo. Mas aí a gente evita algumas tragédias, alguns problemas. Alguns problemas de saúde até. Então, a gente demora muito para se adequar. Por exemplo, só um exemplo clássico. A gente implementou, como país, né, os limites de VOC da Europa 2004. 2004, né? Só 20 anos. Né? A gente tem um espaço aí. A gente tem um espaço para trabalhar. Então, é a nossa função também como mercado trabalhar de forma a melhorar os índices de sustentabilidade. E um outro ponto que eu gosto de falar muito de sustentabilidade, ele está no comportamento também.
né? É no comportamento de compra, é de você identificar qual o fornecedor realmente, né, que ele pratica aquilo que ele fala, né, qual é a empresa que pratica realmente aquilo que fala. Então, o grande desafio da sustentabilidade é você entregar ela na essência. E o mais, que é o sonho de quem gosta de meio ambiente, é entregar sustentabilidade sem você vender que você está entregando sustentabilidade, né? Sem precisar colocar um banner, eu sou sustentável. Isso é o grande desafio, que isso faça parte. E começa na nossa casa, né, Na Mário? nossa casa. Coleta seletiva, tem comportamentos aí que a gente ainda precisa trabalhar. Então, eu vejo o grande desafio. E como formulador, aí a gente não fala com compra, a gente vende marketing e vendas, né? Como formulador, o nosso desafio é ser sustentável com o custo que nos é dado para formular, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Você não faz milagre? Impossível, a gente faz agora. Milagre demora um pouco. Um pouquinho mais, né? Na verdade, eu participei de uma mudança tecnológica. Quando eu comecei a trabalhar, a gente estava colocando aí a informática no nem tinha Microsoft, nada, Windows. Então a gente começou com o computador. E aí, o que aconteceu? A minha geração foi entregando assim. Me entreguei, né, Cristina? A nossa geração foi a geração que aprendeu a utilizar a informática para se adaptar ao mercado de trabalho, transformar as coisas no mercado de trabalho através da informática e da internet. E hoje a gente está vivendo um momento, né, de que a gente não sabe para onde vai da inteligência artificial. Na verdade, eu falo assim, a gente não sabe para onde vai a inteligência artificial generativa. Porque a inteligência artificial, quem já tem iPhone, os smartphones já está aí faz tempo, né? A generativa que é assim, a gente passou, a gente que é técnico, a gente passou pelos softwares de design de experimento, que foi lindo, assim, você fazia, tipo assim, trabalho de anos, você poderia fazer de uma forma delineada, onde você encontrava a resposta, e tem um software que analisava esses dados, te dava as correlações, e hoje a gente só precisa aprender qual é a melhor pergunta que a gente vai fazer para essa inteligência artificial generativa. E qual o nosso grande desafio como técnicos, né, nessa cadeia, é ensinar a fazer as melhores perguntas. E como é que você ensina a fazer as melhores perguntas? Com conhecimento. Quem não tem conhecimento não faz as melhores perguntas. Então, a gente vai precisar de todo mundo na cadeia preparado, com conhecimento, para saber utilizar. Eu falo, né, para os jovens que trabalham comigo, que é o que eu fiz na minha época. Na minha época, eu tinha que aprender design de experimento. Eu tinha que aprender a utilizar as ferramentas de Excel para, né, facilitar o meu trabalho. A inteligência artificial, ela vai ser uma ferramenta. Então, ela vai nos ajudar a ter melhores análises. Por exemplo, eu gostaria de ter já disponível a inteligência artificial generativa para fazer toda a análise de risco de matéria-prima que eu faço. Que ela já conseguisse prever, por exemplo, se o Xiaoping vai fazer alguma coisa errada lá, né? Se, por exemplo, agora ele prevê se nos Estados Unidos eles vão viajar muito no período do verão, que vai impactar a nossa cadeia de feedstock. A gente precisaria saber disso, né? Então, tem alguns fenômenos que a gente precisa prever. Eu acredito que a internet e a inteligência artificial vai nos ajudar. Tem coisas que eu estou vendo do Microsoft Copilot, eu não aprendi a fazer macro ainda. E nem vou precisar, porque só preciso aprender como é que faz a pergunta para fazer uma macro. Porque ele já vai fazer para mim, entendeu? E isso vai ser possível com o banco de dados de formulação para os nossos químicos. Só que os nossos químicos estão preparados para fazer as perguntas corretas, né, para gerar uma formulação com qualidade. Esse é o grande segredo. Então, a gente vai precisar ainda mais de treinamento humano, né, para que a gente aprenda a utilizar essa tecnologia que já é realidade. Então, não tem como negar. Eu não nego nada. Eu só sigo a onda. Então, não tem mais como negar.
Não sei se vai impactar a mão de obra de uma tal forma que vai gerar crise mundial. Não sei. O que eu sei é, do mesmo jeito que aconteceu movimento com o computador, vai acontecer movimentos com a inteligência artificial, inclusive no mercado de tinta. Como eu cuido da parte industrial também na planta, eu vejo a inteligência artificial com um pouco mais de abrangência. Por exemplo, previsão de vendas. Previsão de vendas é uma briga incessante entre produção e logística e área comercial. Porque é impossível você prever exatamente o que você vai vender quando você tem mais de 1000 SKUs, um monte de cor e um monte de linha de produto. Então, assim, a gente começou a implementar a inteligência artificial na área comercial. Então, essa inteligência artificial nos ajuda a prever. Faz mais ou menos uns 3 meses que o projeto foi montado e a gente melhorou mais ou menos em 40% a previsão de vendas. E isso, de novo, é a sobrevivência da empresa. Porque se você não tem uma previsão de excelência, o seu estoque vai ser alto. Está jogando dinheiro fora, está rasgando dinheiro. Fica produto micado, porque é produto que não roda. Você acaba gastando matéria-prima que você podia usar para um produto que foi vendido, para um produto que está lá parado no seu estoque. Essa inteligência artificial, ela consegue prever a previsão futura. Ela consegue prever o comportamento de cada cliente com uma boa base de dados. Mas, como meu colega falou, está certo, como o Mário falou, precisa de inteligência, precisa de conhecimento, porque a inteligência artificial não vai trabalhar sozinha. Ela precisa de inputs, ela precisa de um banco de dados. E esse banco de dados, quem dá é a parte comercial, é o diretor, é o gerente, é o vendedor. Então, só que a inteligência artificial não para aí. Aí vamos para o PCP. O PCP, há pouco tempo atrás, a gente dependia de ERP. ERP é um sistema. E inteligência artificial é bem diferente. Ele vai olhar o histórico passado, futuro, vai olhar a demanda, vai interligar com a inteligência da área comercial e vai montar seu próprio banco de dados. Aí você consegue fazer um degradê de cores, por exemplo, nos seus tanques de uma maneira mais eficiente e com agilidade. E aí a gente vai para logística, expedição, a mesma coisa. Ele vai nas docas, ele vai escolher com as métricas que você colocou, qual é o primeiro que sai, FIFO, qual é o cliente, qual é a distância, e aí ele vai pegar e vai carregar isso com muito mais agilidade. A inteligência artificial está também na manutenção. Quando a gente consegue fazer uma manutenção preditiva, a gente reduz muito o custo, ganha velocidade, produtividade, porque antes da máquina quebrar, ela já está alertando o operador que vai ocorrer uma falha. E aí isso é preditiva, não é nem preventiva, não alerta a manutenção, alerta o operador. E isso também é inteligência artificial, que você imputa ali dados e ele vai te mostrar o caminho. Então, assim, inteligência artificial é o futuro. Nós temos um sonho. Quem aqui não tem dificuldade de você ter lá um químico formulador na sua estrutura, que tem 20 anos de casa, e que o cara é excepcional, e daqui a pouco ele é convidado para ir para o mercado para ganhar o dobro, e aí você perde o teu braço direito. A gente vai conseguir substituir o químico? Não. Mas a gente vai conseguir que esse químico, ou esse rol de químicos que tem muito conhecimento, coloque dados dentro da inteligência artificial, e aí quando você é obrigado a treinar o seu estagiário, que você foi lá na faculdade, que você buscou o talento, ele não vai precisar partir do zero. Ele vai acessar aquela inteligência e ele vai conseguir formular com mais agilidade. Porque para ele chegar no nível daquele profissional que você perdeu, vai muitos anos. E os jovens, eles são muito rápidos com essa parte digital. Então, assim, a gente tem que ser inteligente o suficiente na direção, na gerência, para mostrar a direção, o caminho certo e ganhar velocidade com a inteligência artificial. Que não é para atrapalhar, não. Vai roubar meu emprego, não. Vai te dar emprego. E você vai ser valorizado, porque imagina o quão bom você tem que ser para você imputar dados na inteligência artificial. Então, assim, é abrangente, é muito abrangente, isso é muito grande, isso é um mar azul. Muito bom, Célia. E a Isabela? Bom, já complementando, acho que já foi muito bem dito, né, pela Célia e pelo Mário. A inteligência artificial, ela realmente é super abrangente, vai desde a produção, como melhorar meu sistema produtivo, como programar melhor minha produção,
essa comunicação entre as vendas e a produção, que é sempre complexa, né? E os suprimentos, coitados, que tem que adivinhar o que vai vender naquele mês, né, para comprar. Enfim. Mas, além de tudo isso, no desenvolvimento de produtos, de novos produtos, acredito também. Com todos os dados que todos os formuladores que vão passando, né, pela nossa empresa, vão deixando lá, muitas vezes, hoje em dia, o que acontece? Sai junto com a pessoa, toda a experiência dela. E agora, com a inteligência artificial, não, ela vai ficar, né, os dados vão ficar e vão acelerar o desenvolvimento de novos produtos. E ontem eu assisti uma palestra sensacional do Gil Giardelli, né? O William estava lá também. E Design Thinking morreu, viu, Mário? É triste. Agora é Mathematic Thinking. Você tem que fazer... O que a gente vai ter que aprender a fazer? Os algoritmos para conversar com a inteligência artificial, para extrair dela, ensinar ela o que ela vai ter que te dar de dados. Né? Então a gente vai ter que aprender matemática e português. Lembra aquelas coisas legais da escola? Muito, porque matemática e português vão ser as duas matérias que você vai precisar para falar com a inteligência artificial. Então, quanto mais o seu vocabulário, quanto mais cultura, quanto mais rico o seu conhecimento, mais você consegue extrair da inteligência artificial. E ele até brincou, né? Os cabelinhos brancos vão se dar super bem, né? Porque nós somos daquela geração que pegava o livro, lia e ia atrás. Gostava de ler, né? Gostava de ler. Esse é um ponto. Não sei se vocês já viram os memes de quando você pede para o ChatGPT uma informação e vem muito bem escrita. Vem perfeita, né? O jovem aceita. Aí vem um cabelo branco e pergunta a fonte. Aí ele fala, esquece o que eu falei, não encontrei fonte. Porque, não sei se vocês já viram isso, e acontece realmente. Isso. E eu fiz o teste com qual é a parte do corpo que nunca cresce. A primeira informação, que desde o momento que você nasce é do mesmo tamanho até o momento que você morre. E ele foi lá e falou que é o olho. Eu perguntei a fonte e ele mudou. Falou, não é o olho, não tinha fonte e tal, não sei o quê. Aí deu um outro órgão lá. Então, essas perguntas vão ser de extrema importância quando você estiver trabalhando, né, com inteligência artificial. Então, pode vir nos ajudar muito. Então, eu imagino que trabalhos repetitivos realmente robô vai fazer. Mas o intelectual vai precisar ainda do ser humano, ainda bem. Ainda bem, né? Estamos garantidos. Jovens, foi só uma figura de linguagem, viu? Eu não fico bravo com o tio, não. Viu? Nós somos jovens, né? Se você te imaginar eu, Mário. Não judia, Mário. Como sua empresa avalia os progressos em aditivos utilizando a nanotecnologia? E aí? Bom, de novo, a Eucatex foi pioneira em lançar o piso grafeno, né? O grafeno é uma nanotecnologia. E aí a gente demorou um tempinho para formular. Como toda matéria-prima que tem alta tecnologia, o preço não é baixo. Então, você tem que saber vender o produto, né? E, às vezes, a nossa área de vendas não está tão preparada para vender tecnologia, né? Está preparada para vender preço. E aí, esse é um dos desafios. Como a nossa empresa trabalha com isso? Nós criamos uma área de inovação. Hoje, nós temos um químico separado da estrutura e um analista só olhando inovação. Então, produtos que não existem, produtos que podem ser fabricados de uma maneira diferente, olhando para a nanotecnologia, é um dos pilares. Mas, eu vou ser bem breve nessa apresentação, né? A nossa área comercial, e não sei se isso é específico da nossa empresa, ela não está preparada para vender alta tecnologia, infelizmente. E aí você desenvolve um produto de alto valor agregado, super inovador, e aí você esbarra em uma reunião de diretoria falando, mas qual é o preço? Tecnologia, gente, não é barato. Só na Eucatex, né? E nós temos assim uma experiência novinha, super. Nós desenvolvemos um produto como eu sou geral, nós temos o piso laminado. E o piso laminado está perdendo o mercado para o piso vinílico por causa do toque-toque. E aí a nossa presidência nos chamou e falou assim, olha, tenta desenvolver alguma coisa para colocar embaixo do piso para tirar o toque-toque. A nossa área de inovação, junto com a transferência interna, conseguiu desenvolver um produto extremamente inovador, ecológico,
e uma das matérias-primas utilizadas é pneu moído. E aí a gente vai de encontro ao ESG, que está nos cobrando atitudes que focam o meio ambiente, ESG, e aí resolveu o problema. Você coloca ali 1,3 quilos por metro quadrado, coloca o piso laminado em cima e o toque-toque desaparece. O presidente adorou, quer que a gente faça uma patente, vice-presidente está cobrando o lançamento, e na última reunião de diretoria eu fui obrigado a ouvir da área comercial qual é o preço. Não existe o produto no mundo. É tecnológico. E qual é o preço? Então, assim, a gente tenta esquecer isso como técnicos, a vida continua, a gente vai continuar desenvolvendo, mas existe essa dificuldade. Brasil, que não compra tecnologia. Essa é a realidade. Infelizmente, né? Complementando a Célia, no Brasil a gente tem essa dificuldade a mais, né, de lançar novas tecnologias. Eu até brinco, né, com o pessoal do laboratório, esquece o preço, vamos resolver tecnicamente, né? Mas realmente chega depois na reunião comercial e nem sempre é lançado um produto super legal, porque o nosso mercado, infelizmente, não paga, né? Mas eu acho que a nanotecnologia ainda tem muita coisa para evoluir, né? Muita. A gente já vê algumas nanopartículas como nanoprata, nanocobre sendo utilizadas como antimicrobianos, com bons resultados para crescimento de fungo, etc. E o grafeno, eu acho que ainda tem que ser muito explorado, principalmente na área de tintas para madeira, né, que eu não preciso de condutividade, não preciso de resistência à corrosão. O grafeno ainda não encontrou muito bem o caminho para justificar colocar na fórmula R$1.000 a mais, né, por quilo. Enfim. Então, eu acho que, assim, o pessoal do grafeno, pensem na tinta para madeira, por favor, né? Vamos aumentar essa resistência a risco, né? Durabilidade exterior. Vamos proteger a madeira, porque ela é um bem renovável, né? Sensacional, né? Então, é isso. Eu acho que ainda tem muito caminho a ser explorado na nanotecnologia para o nosso mercado, né? Concordo com você nesse ponto, principalmente porque, assim, se a gente for olhar o cenário da nanotecnologia, ela está muito inserida no nosso cenário como tinteiros hoje, que é o quê? A gente está buscando funcionalidade para as tintas. E quando você trabalha para o ambiente nano, você pega aquele material, vai para o nano para buscar uma nova propriedade que ele não tem numa escala micro. Então, e a gente está buscando isso, dar mais funcionalidade, tinta antimicrobiana. Uma tinta condutiva. Então, a gente está buscando funcionalidade. O que a gente, da parte técnica, a gente toma bastante cuidado uma coisa é o que é feito no ambiente controlado de uma matéria-prima. Outra é o nosso sistema complexo de formulação. Né? Então, alinhar cada vez mais, né, a nanotecnologia, né, com o sistema de formulação, acho que a gente tem um espaço gigante para crescer. A mesma coisa do grafeno. O grafeno eu vejo ele com algumas aplicações, mas tem algumas limitações. As partículas nanoparticuladas, para trabalhar no sistema antimicrobiano, também tem funcionalidade, mas tem limitações, tem cuidados. Então a gente tem o espaço, né, para trabalhar os sistemas nanoparticulados, mas realmente eles estão de encontro com o que a gente precisa. O que é atribuir uma funcionalidade para o nosso sistema de pintura que hoje, né, não é explorado. Então a gente veio com o sistema de pintura, proteção, embelezamento, e aí a gente vai colocando. Hoje a gente já está trabalhando e que o ambiente, que a tinta, ela não só proteja a superfície, que ela também proteja o ambiente de alguns, né, contaminantes. Então já existe esse trabalho. Aí falando um pouco da empresa que eu trabalho, a gente tem produtos na linha hospitalar, que eu fui durante 3 anos em ambientes hospitalares críticos para verificar, né, a resistência, né, daquela superfície aos principais, né, micro-organismos que causam as infecções hospitalares. E durante 3 anos, os micro-organismos não cresciam naquela superfície. Então,
a tinta ela pode trabalhar para ajudar, além de embelezar. Então, essa funcionalidade é atribuída a novas tecnologias. E aí, ao trabalhar o nano, que é você colocar funcionalidade, sim. O que me preocupa ainda no nano é a escala, né, olhando para a sustentabilidade. Os processos de obtenção de nanoparticulados, eles são complexos ainda, em termos de energia. Então, isso como sou do meio ambiente, eu ainda tenho um sinal de atenção. Né? Então, mas eu acredito que uma maior escala faz um investimento, faz melhorar o processo. Não sou contra, mas assim, a gente tem que ajustar a mão, né? Quando a gente for comunicar sobre isso, né? Então, a RDC da Anvisa para tinta saneante, ela tá mais complexa do que para a food, né? Então, eu acredito que todo mundo que não tem o produto registrado, né, vai ter que registrar. Aqueles que já têm o produto registrado, por exemplo, a empresa que eu trabalho já tem o produto, a autorização, vai ter que trabalhar para cumprir nos 2 anos aquilo que está na AF. É assim, a gente não tem como a decisão, não tem escapatória. É uma decisão governamental. Então, quem não tem a autorização vai ter que buscar a autorização, que agora fica mais complexo, porque vai precisar da AF, né? E quem já foi atrás dessa AF, conseguir a AF numa indústria de tinta convencional, não é fácil. Não é fácil. Então, é exatamente isso. Então, para quem já tinha trabalhado e autorização, tem 2 anos. Para quem vai adquirir agora, está complexo. E aí, a Abrafat já tentou trabalhar, está trabalhando, mas quem já trabalhou com a Anvisa sabe, né? Todas as perguntas que a gente faz para ele, que pode estar no processo, eles não respondem. Eles só dizem não, depois você põe o processo lá. Então, é complexo. Complicado. Olha, eu diria o tema mais importante atualmente é o ESG. Então, se as empresas puderem focar esforços em redução de resíduo, em sucessão e governança e meio ambiente, eu acho que é a bola da vez, se eu posso dizer assim. Principalmente para as empresas que estão na Bolsa, isso vai ser determinante para o sucesso de cada uma. Então, na minha opinião, é dos temas voltados a ESG. Obrigado. Eloy, da Sintequímica. Minha pergunta é a seguinte: a gente falou de sustentabilidade. Sabendo que no Brasil não é comum a medição de sustentabilidade por análise de ciclo de vida e tudo mais, pelo menos não para os fornecedores de químicos, eu acho. Como que vocês medem sustentabilidade dos fornecedores? O que vocês esperam que os fornecedores apresentem nesse sentido? E como atribuir valor a isso na negociação comercial? Só começando, né? A Abrafat está com um programa de sustentabilidade, né? Então todos os associados já estão fazendo o levantamento e o ranking. E daqui a pouco vai para os fornecedores. Nesse momento a gente está se conhecendo para depois a segunda fase ir para os fornecedores, tá? Essa é uma pergunta bem complicada. Mas assim, eu vou falar pelo meu universo, né? Empresa multinacional, com relatório complexo e bem estruturado de ESG, né, onde pega informação global. E a gente sabe, né, que o nosso mercado, o mercado sul-americano, ainda carece de informação, né, quando você vai falar de sustentabilidade. Algumas informações, elas não ainda estão claras. E o mais crítico não é visto valor na informação. É visto valor em falar de sustentabilidade. Mas na hora de você fornecer a informação, né, a gente não tem. Aí, né, para estruturar uma análise de ciclo de vida, né, da forma que ela deveria ser feita, eu acho muito lindo o Cradle to Gate, mas deveria ser Cradle to Cradle, caixão ao caixão. Então, isso a gente está muito longe ainda. Muito, muito longe. E as economias bem desenvolvidas estão longe também. Estão longe também. Mas, assim, complexo, né? a gente
fazendo do portão, do caixão ao portão já é o suficiente, mas já está bem. Melhorando. Mas assim, essa parte de informação, né, de você ter esses registros, e a gente sabe, né, no nosso mercado voltado para custo, né, muitas vezes se fecha os olhos para algumas coisas que não deveriam ser fechadas. E aí é o papel, né, da empresa, né, na sua cadeia, escolher o seu fornecedor de acordo com o que ela acredita, com aquilo que ela preconiza na parte de sustentabilidade. E a gente sabe que tem dificuldade nisso, de voltar a informação com qualidade. Boa tarde. Foi muito falado, né, com relação a essa questão de sustentabilidade, porém, a gente vive num país que vende esse preço. Então, por mais que nós, fornecedores, tenhamos aí materiais que vêm nessa pegada de sustentabilidade, a Célia acabou de dizer com relação o comercial vai falar de preço, mas infelizmente lá na rua é isso, né, que acontece. Como que vocês veem essa mudança mais cultural do que da empresa mesmo? Porque tem que ser uma mudança cultural, né? Hoje se vende preço, você fala na Europa se vende qualidade, aqui se vende preço. Como que vocês enxergam isso para assim realmente começar a falar da sustentabilidade? Só fala o teu nome para nós. Marcelo. Bom, indo em direção ao que você falou, a gente faz pesquisa anual na ISO 9000 e uma das perguntas é: você compraria um produto sustentável? Pagaria por mais por ele? A resposta é não. Um ou outro eu compraria, mas assim, a minoria. A pesquisa que a gente faz é nível Brasil, então eu não vou falar fora porque eu não tenho informação, mas no Brasil, realmente, são pouquíssimas pessoas que pagariam a mais por um produto sustentável. Como a gente lida com isso? Como nós temos o comitê de ESG, nós temos algumas métricas e metas dentro da companhia voltados para o ESG. Por exemplo, eu tenho que desenvolver produtos sustentáveis. Independente se a área comercial vai vender ou não, ele será lançado. Nós temos que fazer todo esse trabalho que eu expliquei aqui de ciclo fechado de não geração de resíduos. Então, existem umas métricas como Eucatex, e ainda mais que nós estamos na Bolsa, e isso é muito exigido. Então, respondendo a sua pergunta, independente se o consumidor vai comprar ou não, nós teremos em nossa linha de produtos sustentáveis. E como a gente lida com o fornecedor? Terceirização, a gente vai fazer auditoria, complementando a resposta do colega. A gente faz auditorias e olha o básico nesse momento. Trabalho escravo, se a destinação do resíduo é correta. Então, fornecedores novos, a gente está fazendo essa auditoria via ISO 9000. Quando tem algum ponto fora da curva, a direção decide se vai comprar do fornecedor ou não. Os antigos, como a Isabela falou, a gente tem mais de 900 fornecedores, é impossível a gente fazer auditoria em todos. Paulatinamente, a gente vai fazendo nos principais. Então, assim, experiência pessoal é assim que a gente trabalha. Eu queria só fazer um adendo. O que eu acredito é regulação. A Europa é bonitinho, não é bonitinho porque eles decidiram ser bonitinho. Porque tem muita regulação lá. É muita lei. A partir do dia... Quem está vivendo o ATP 21 aí? Eu sei que todo mundo vai viver o ATP 21, vai mudar o GHS de um monte de substância. O principal algicida barato aí vai ficar complicado. O diuron vai mudar a classificação. Né? A gente não vai poder vender produtos com carcinogênico tóxico para reprodução. E eles mudaram a classificação. E quem demanda a classificação do GHS mundial é a Europa. Eles mudaram a classificação a partir do dia 1º de setembro de 2025. Diuron, fator M1000, M100, vai classificar se você usar ele como algicida. Então, a partir do dia 1º de setembro de 2025, não pode mais usar. É assim, regulação. Quando você é focado em preço, só a lei que vai fazer mudar. Ou exigência de um cliente específico. A gente tem um cliente na indústria moveleira, acho que é o maior fabricante de móveis do mundo, que até 2030, todos os componentes dos móveis deles vão ter que ter 30% de material renovável. Simples, e vão fazer análise. Então, assim, é uma maneira, né, de obrigar. Não tem jeito. Fazendo um adendo com o Mário, há pouco tempo atrás, está para 10 anos, foi proibido o chumbo. As empresas reformularam a linha inteira. Alguém migrou. No dia anterior à proibição, todo mundo migrou. Quer dizer, fizeram o trabalho de casa, só que só migrou para tintas isentas de chumbo no dia seguinte. Então, gente, Brasil só à base de lei.
senão não vai rodar. Ah, mas é isso aí. Bom, eu vou agradecer, então, Célia, Isabela e Mário. Foi um prazer, inclusive, te conhecer. Obrigada, viu? E agradecer aí a Agnello, tá? E agradecer a paciência de todos vocês, tá bom? Obrigada.